ondas. Opa, ele entrou agora. Boa noite, Everton. Um abraço. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, boa noite aí todos os seguidores da sua rede, os da nossa rede também. É um prazer sempre grande a gente poder estar conversando e agora trocando essa ideia aí de forma aberta e transparente, conversando com o nosso Estado. Eu estava aqui no aquecimento, esperando a tua chegada aqui nesse minuto, destacando a tua atuação como senador, né? Dizendo que, graças a Deus, felizmente, a atuação tua como senador e da Elisiane responderam aquela pergunta que o Maranhão tinha angustiante, né? Para que serve um senador, né? Nós temos sabido para que serve o senador, destacando aqui a tua presença como membro da mesa do Senado, como líder do PDT, enfim, com o protagonismo, com a atuação que tu tens na cena nacional. E dizendo aqui aos nossos colegas, companheiros, amigos que estão aqui no Instagram, de que a gente vai conversar aqui nessa meia hora, 40 minutos no máximo, sobre um tema da hora, né? Um tema muito importante, que é o tema da pandemia do coronavírus. E já na chamada para esse bate-papo, eu fiz uma provocação que nós temos hoje, que nós temos debatido no Brasil. Nós temos hoje um problema grave da pandemia do coronavírus e nós temos que, ao mesmo tempo, enfrentar esse vírus da negligência, o vírus da irresponsabilidade, o vírus do desinteresse com essa questão tão essencial para o Brasil, que é esse vírus materializado pela postura muito ruim do presidente da República. Então, eu te dou boa noite com essa avaliação, né? Como é que tu tens também percebido isso aí, a partir do Senado, nesse momento tão grave do nosso país? Olha, Márcio, é um momento crítico. Nós temos hoje a noção de que o que ainda ajuda a equilibrar e manter de pé o nosso sistema democrático é justamente os outros dois poderes, né, da República, tanto o legislativo quanto o judiciário. Hoje você perceba que há uma forte crise no que trata a condução do nosso país. Em todos os lugares do mundo, em qualquer continente, até os líderes que estavam abaixo avaliados, que estavam mal avaliados, conseguiram recuperar sua popularidade no momento de crise difícil que nós estamos vivendo, que é uma crise mundial, a pandemia do coronavírus, de combate ao coronavírus. Por que conseguiram? Porque eles perceberam, todos, que o seu inimigo maior é o vírus, como é de verdade. Nós da oposição, você é sabedor disso, lá na Câmara fez isso com muita responsabilidade. Nesses 15 meses do governo Bolsonaro, todas as pautas que foram importantes para o Brasil, nós da oposição ajudamos a ele a governar e ajudamos a votar. Coisa que eles não fizeram, por exemplo, com a Dilma, não fizeram com outros governos anteriores, porque não tiveram responsabilidade nenhuma com o país. Apenas estavam ali com o propósito de derrubar um presidente da República. Nós sabemos o que é a Constituição. Nós brigamos, defendemos de forma intransigente ela. Então, se você pegar a nossa Constituição, a oposição ao governo Bolsonaro, ela tem sido mais responsável com essa Constituição do que o próprio governo. Por quê? Porque o governo, ele consegue criar crises em cima de crises para simplesmente não dialogar as soluções, porque não tem. É um governo que não tem plano de governo, não tem soluções e não sabe nem para onde vão as coisas. Cada ministério, você perceba que é uma ilha, não há uma articulação. E o presidente é um bobão que fica ali no meio de tudo, arrumando confusão todo dia na porta do palácio, fala o que vem na cabeça e simplesmente não consegue fazer a gestão de uma crise. Então, fazendo o primeiro comentário, o que deu errado de verdade nesse momento para ele? É ele não compreender que agora era a hora de ele manter a unidade do país, ou construir a unidade do país e trazer todos para o seu lado. Se o presidente Bolsonaro tivesse chamado os prefeitos e os governadores, estavam todos com ele na mesma mesa. Por quê? Porque todos compreendem que agora o adversário é um só, que é o vírus que está matando milhares de brasileiros. E nós temos responsabilidade com a vida e temos que fazer esse trabalho. Então, Márcio, hoje nós temos esse entendimento de que o presidente ele não tem mais condição nenhuma de liderar o processo. Ele a cada dia enfrenta o vírus
subestimando ele, fazendo lobby com os empresários irresponsáveis, esses que estão brigando para abrir de qualquer jeito, não tem responsabilidade nenhuma com a vida, são pessoas que simplesmente estão pensando ali em números, em vez de eles serem os primeiros a cobrar do governo a solução, a cobrar o quê? Dizer, olha, presidente, nós precisamos criar as condições para manter os nossos empregos e nesse momento não é hora de pensar em lucro, é hora de pensar em vida. Mas não, o presidente ele começa a abrir uma guerra contra os governadores, a abrir uma guerra contra quem quer fazer isolamento social, como se fosse simplesmente uma vontade unilateral do governante. E não é, basta ver o que o mundo está dizendo. Todos os líderes do mundo estão fazendo enfrentamento ao Covid-19 através do isolamento social. Por que nós somos os únicos do mundo que temos que fazer diferente? É óbvio que isso está à beira de um caos social e nós, infelizmente, vamos ter que fazer continuar um grande enfrentamento democrático aí nesse debate com o presidente. Exatamente, Everton. Nós vivemos, de fato, na última reunião do nosso partido, PCdoB, a proclamação final foi de que a gente precisava priorizar a defesa da vida e defender a vida. Na atual conjuntura do Brasil, significa também denunciar o mensageiro da morte. Porque, veja que, como tu bem situaste aí, o Bolsonaro colocou um sinal de igualdade, permitiu-se colocar um sinal de igualdade, de aliança. A principal aliança do Bolsonaro hoje é com o coronavírus. Parece uma metáfora política, mas não é. O mundo inteiro tem um padrão de comportamento, e cientistas e médicos brasileiros têm um padrão de comportamento. Os governadores de várias visões partidárias, políticas e ideológicas se esforçam para manter um padrão de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com os protocolos que o mundo inteiro está adotando, e o presidente da República fica em desacordo com isso, na contramão dessa agenda necessária. O senador Everton coloca muito bem quando fala da unidade. O Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de unificar o país contra o inimigo comum. O que nos angustia a todos nós, todos os dias, desses 90 dias passados até agora, é o quê? É a expansão da pandemia do coronavírus, que afeta as pessoas, que adoece as pessoas, que mata as pessoas e que arruina a economia do país. O Bolsonaro se pegou com um aspecto apenas da problemática e nessa sua visão tosca de ver o mundo, nessa sua visão atrasada, cientificamente atrasada, nos fez ter um atraso muito grande. A pandemia chegaria, claro, seria grave? Seria. Agora, nós estaríamos hoje numa outra realidade, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico, se de fato o presidente da República tivesse tido uma outra postura. E aí eu lembro, Everton, o papel que temos cumprido muito no Congresso Nacional. Né? Tu e os senadores lá no Senado e a gente na Câmara. De fato, a agenda de combate ao coronavírus, até agora, no presente momento, ela foi essencialmente a agenda que saiu do Congresso Nacional. Né? E o que é mais grave, o Congresso Nacional entrega para o Bolsonaro todos os dias os instrumentos, as armas, e ele não as utiliza para realmente aplicar corretamente em todas as dimensões da vida nacional. Então nós temos assim um momento muito grave. E ao mesmo tempo um esgotamento. Quer dizer, o Bolsonaro, ele mostra-se recorrentemente muito distante do que é a dimensão da presidência da República. Estamos hoje no lugar errado. Ele se divorciou da presidência da República. Hoje ele é um sujeito que não tem menor postura de presidente da República. Né? Esse vídeo misterioso que está aí, que já vazou algum pedaço, já mostra um pouco isso, preocupado com os filhos, preocupado com os amigos dos filhos, preocupado em instrumentalizar a Polícia Federal para proteger malfeitos dos filhos e amigos. Diante disso tudo, a gente precisa refletir uma coisa que tu começaste a falar. E agora, o que fazer? Nas redes sociais, o pessoal cobra muito da gente, da oposição, do setor progressista, do campo da esquerda. Vocês têm que sair da denúncia, do manifesto, da oposição e da proclamação do Bolsonaro para uma ação concreta. E eu tenho dito, olha, uma situação totalmente difícil a mobilização política. Mas é importante o teu comentário sobre essa coisa que é o que fazer. Nós estamos num regime que o Congresso é virtual, nós não podemos responsavelmente fazer manifestação de rua, mas diante de um governo que acabou e que a queda dele é uma questão de saúde pública para o Brasil hoje.
O que fazer? Qual é o caminho que tu achas que a gente deve pautar no Congresso, nas ruas, para que a gente possa tirar o Brasil dessa encruzilhada? Olha, primeiro, nós não podemos perder o foco, que é o combate ao coronavírus. Nós não podemos cair na armadilha que o presidente tem armado todos os dias para, a partir do momento que a esquerda, o campo progressista, ele, de forma articulada, vá para a rua denunciar e pedir a saída dele, ele vem a dizer que para isso pode-se ter aglomeração social. Então, neste momento, nós temos que ativar mais do que nunca as nossas bases, mas da forma como nós estamos fazendo aqui, conversando, conscientizando, nós criar, inclusive os que votaram no governo Bolsonaro, votaram no presidente Bolsonaro, possam poder ter o seu ponto de retorno. Eu percebo, e você também, Márcio, que tem muitos eleitores do Bolsonaro que ainda tentam defender, mas não é porque mais acreditam nele, é porque estão com vergonha ou tímidos para reconhecer. Então, desarmar todas as espadas no sentido de ficar só batendo ou brigando com quem votou no presidente. É hora de a gente convidá-los a vir discutir de verdade um projeto para o Brasil. Esse é o primeiro passo. O segundo, que é na paralela da vida nossa, do dia a dia, do cotidiano, que após o isolamento social vem uma grave crise econômica, e isso vem com grave recessão, grave número de desempregados, as empresas, infelizmente, aí perdendo as condições de manter suas portas abertas. Então nós vamos ter que ter uma grande frente para trabalhar a reconstrução no nosso país, como está acontecendo no mundo todo. Nessa paralela, nós da política temos que completar e construir uma maioria. Eu sinto que hoje no Senado Federal, se esse impeachment chegasse no dia de hoje, o presidente Bolsonaro começava sim a criar as condições de ele sair. Por quê? Porque dentro do seu próprio campo político, veja só como o Major Olímpio frente, né? É uma senadora de um campo um pouco mais conservador do Mato Grosso. Pessoas que defendiam ele já não têm mais a mesma desempenho, a mesma desenvoltura ou a mesma coragem de fazê-lo. Por quê? Estão todos muito chateados. Hoje mesmo, quando amanhecemos com o Diário Oficial da União, onde o presidente vetou praticamente todos os benefícios, todas as classes, as categorias dos trabalhadores que foram incluídas no projeto do Corona Voucher, que é o auxílio emergencial às famílias que estão precisando, desde os feirantes, que foi uma emenda nossa, os feirantes e barraqueiros de praias, por exemplo, como motorista de aplicativos, motorista de táxi, pescadores, ele de novo veta nossos o BPC, garçons, ou seja, nos assistindo aí, os amigos garçons, todos hoje foram, infelizmente, violentados com essa falta de sensibilidade do presidente. Mas ele fez isso de propósito, mas sabe por quê? Porque ele sabe que esses trabalhadores estão sem dinheiro, estão sem comida dentro de casa e quer forçá-los a todos ir para a rua novamente, quebrando o isolamento com atenciosos que não têm compromisso com esse país. E segundo, na hora que nós construirmos, e quando ele fez isso hoje, e aí está aí o que aconteceu logo depois, em menos de um mês, 2 ministros médicos da pasta dele, da saúde, pedem para sair. Por quê? Porque não querem fazer parte desse pacote genocida que está sendo construído. Na hora que manda o povo para a rua, está na cara. Quem tem razão, quem tem um mínimo de sensibilidade ou que não queira escutar a gente, basta acessar a internet e ir para a mídia internacional, vá lá para os sites ou para os programas mais conservadores, de ultradireita que tem no mundo, né? E vai ver o que eles estão dizendo. Nós não estamos inventando. Eles estão dizendo, a esquerda está dizendo, porque o inimigo é um só, ele é comum. Então, na hora que nós construímos esse ambiente no Congresso Nacional, é hora sim de se pensar na saída dele, é hora de se pensar no impeachment. Eu sou um dos que fui totalmente contra, Márcio, o impeachment da presidente Dilma. Você sabe disso, eu disse para todo mundo que impeachment era golpe, né? Aquele momento ali o impeachment era um golpe. Por quê? Porque foi criado simplesmente um crime de responsabilidade
que no final todos perceberam que foi apenas uma armação de uma rúbrica num orçamento fiscal. Ela jamais atentou contra a vida, ela jamais fez o que esse presidente está fazendo, por muito menos o Congresso tirou um presidente da República. Hoje, quando o presidente ele vem atentar contra a vida das pessoas, nós não podemos ser tolerantes. E aí é claro que não dá para esperar acabar o governo, porque governo ruim a gente resolve no voto, tira no voto. Claro. O problema é que não é mais esperar só um governo ruim, o problema é esperar um governo que tem incentivado a morte, que tem apoiado simplesmente um grande genocídio nesse país, porque está na cara que se liberar do jeito que ele quer tudo, vai morrer muita gente e essa conta. Exato, isso é muito grave, de fato. Eu trago, assim, para o nosso bate-papo aqui, duas lembranças importantes dos dias recentes agora. Primeiro, aquele empresário que lamentou que tivesse no Brasil a extinção de CNPJs, uma referência às empresas, e que foi logo prontamente respondido por muitos de nós, de que não há como você discutir CNPJ sem discutir CPFs. Naquela altura já eram 10 mil pessoas que tinham morrido no nosso país, já passamos dos 13 mil. Existe de fato de que de que bota a supremacia da economia como se houvesse economia sem ser humano. Outro dia, num debate com um deputado federal na TV Câmara, com quem até eu me dou muito bem pessoalmente, o deputado Bibo Nunes, ele soltou uma frase que eu lamentei muito. Ele disse que, bem, as pessoas vítimas do coronavírus, esse vírus aí só mata quem já está para morrer. Eu lamentei muito e até disse que até quem já está para morrer deve ter a chance de viver. E ainda mais quem não está para morrer. Enfim, existe toda uma cultura em torno ali do Bolsonaro que, de fato, é profundamente genocida. E aí vem essa medida provisória que ele editou também agora, para se absolver no futuro. Ele próprio tem consciência de que está cometendo crime. E ele quer, desde já, ter um seguro para o futuro dos crimes que ele está cometendo agora, que é essa que ele apresentou ontem. Então, assim, é uma sucessão muito grande. E aí, de fato, assim, o tema do impeachment não é por um desejo da oposição, porque, diferentemente daquele outro impeachment, não há um golpe político em curso. O que há é uma defesa da nação, uma defesa do país, uma defesa dos cidadãos e cidadãs do Brasil. Esse debate nós vamos ter realmente que fazê-lo avançar na volta do funcionamento do Congresso Nacional, mas eu acho realmente que, desde já, nós temos que manter a prioridade da defesa da vida, mas não podemos começar o minuto também mostrar o quanto já foi cometido de crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro. De fato, um tema muito importante para a gente tratar no Congresso. Mas eu queria, voltar para um tema que é o seguinte: nós aprovamos na Câmara e no Senado o auxílio emergencial. O Bolsonaro, mas o Guedes queriam R$200, nós puxamos para 500, levamos para 600. Ele ficou ali 72 horas sentado na aprovação do Congresso, antes de sancionou depois de 2 semanas para fazer o início do pagamento. Foi aquele desacerto completo, muita demora, muito problema. As caixas do Brasil inteiro não foram preparadas para fazer o pagamento daqueles que procuravam. Aqui do Maranhão, por exemplo, o acompanhante do governador Fábio teve que fazer requisição de bombeiros civis na etapa final para ajudar na Caixa Econômica. E vamos agora partir finalmente para a segunda etapa, sem concluir ainda a primeira. Ou seja, uma medida fundamental de proteção social que o Congresso aprovou, que o governo executou mal e com má vontade. E, para piorar, nós aprovamos uma extensão desse auxílio emergencial e o presidente da República vetou, exatamente como tu bem anotaste, para geralmente gerar essa confusão. Ou seja, além de tudo, é um presidente bem perverso, que opera muito a maldade institucional, a maldade contra as pessoas. Márcio, eu tenho hoje aqui, fazendo aqui um levantamento rápido, e nós temos que lembrar do estado de calamidade. Inclusive, eu fui o relator no Senado. Sim. Até o presente momento, nós temos dezenas de projetos importantes que foram votados e que ajudam de verdade no combate ao Covid-19. Nós temos os R$600, que, lembre-se, o governo mandou um projeto para o Congresso, foi de R$200 o valor.
Essa semana mesmo, foi aprovado o projeto que veio da Câmara, suspendendo a inclusão do cidadão que vinha com o seu nome limpo e ele, por algum motivo, claro, da crise aí imposta, ele ser impedido de ser negativado, tanto no SPC quanto no Serasa, e isso dá para ele as condições para que ele não termine de quebrar o seu negócio ou possa continuar tocando aí as suas coisas. Nós conseguimos aprovar medidas para as micro e pequenas empresas, e isso é importantíssimo porque ajuda a salvá-las, e o presidente está lá já mais de 20 dias com essas medidas, já vai vencer o prazo na próxima semana e ele não sancionou ainda. Esta semana, na próxima semana, nós iremos tratar, eu não vou nem falar o da próxima, eu vou falar o que a gente fez ainda. Temos a questão do FIES, que foi feito a suspensão dessas dívidas e com isso também dando esse alívio para que esses estudantes ou os pais que financiam o estudo desses estudantes, eles possam ter condição de pagar mais na frente sem ter prejuízo. Tem o projeto de apoio aos estados e municípios, que vai ser importantíssimo para poder avançar e também manter a folha em dia, o serviço público funcionando, além de projetos que já estão pautados no Senado, como, por exemplo, a questão dos cartões de crédito e do juro especial, né? Do juro do cartão do cheque especial e do cartão de crédito, e a taxa, o imposto sobre os bancos. Esse projeto que é meu, e nós estamos com muita luta, incluindo ele na pauta do Senado, para botar os banqueiros pagar mais imposto, porque eles sim têm que fazer isso. Só para se ter uma ideia, para o nosso amigo que está acompanhando a Nauta em casa, dos bancos do Brasil, nós temos 4 que têm um monopólio de 85% do mercado nosso nacional. Esses bancos, só o ano passado, eles receberam em lucro líquido quase 80 bilhões de reais. E aí muitas pessoas perguntam assim, a política, os políticos colocaram 2 bilhões de reais para financiar uma eleição. E enquanto isso os bancos lucram em cima do povo brasileiro. 4 grupos lucraram 80 bi, ou seja, 40 eleições. O que eu estou querendo dizer para as pessoas? Nós iremos agora para cima dos banqueiros, porque eles precisam também fazer o aporte deles, ajudar o Brasil nesse momento, porque o que o governo Bolsonaro e o ministro Guedes sempre convidam é o trabalhador, como fizeram na reforma da Previdência, como fizeram agora também na ajuda dos estados e municípios, que foi feito, todo mundo ficou encurralado, porque ou se tinha um projeto, ou se não, a gente simplesmente atrasava a folha e parava tudo nos estados e municípios. Com isso, deram uma outra martelada de criminalidade. A gente precisa, nesse momento, mostrar para a sociedade que essas ações independentes que a gente faz para cima do mercado, para cima dos grandes, só é possível porque hoje não existe mais financiamento privado de CNPJ dentro das eleições. E com isso, nós estamos hoje a serviço de um único patrão, que é o povo. Então, na hora que o povo ele é o financiador da eleição, você pode estar independente dentro do Congresso, trabalhando e votando a favor do povo. Eu pergunto para quem está me assistindo agora, será se a Odebrecht estivesse participando da eleição, se esses bancos print tinham condição agora de colocar esses projetos para votar? Não tinha perigo disso acontecer. Por quê? Porque todos sabem que eles tinham lobbies com bancadas fortes, hegemônicas lá dentro do Congresso Nacional, que jamais iriam permitir pelo menos o debate. Então, nós temos que ir para cima das taxações das grandes fortunas, nós temos que ir para cima da taxação dos banqueiros que estão ganhando muito dinheiro e ir para cima simplesmente do que acontece hoje de injustiças sociais, como projetos simples, que foi votado no Senado e vocês votaram lá na Câmara agora, a urgência, e devem votar nos próximos dias um projeto de minha autoria, inclusive, que é proibir a humilhação dessas empresas de tentarem cortar energia dos consumidores em véspera de final de semana e véspera de feriado, e além disso, ainda cobrar taxas de religação absurdas e abusivas.
né? Então, já aprovamos no Senado e vocês aprovaram lá na Câmara a urgência e a qualquer momento vão aprovar aí o mérito. Então, Márcio, é mais ou menos isso. Nós temos aí um pacote de ações, para me concluir, só para te dizer assim, o senador, o que vocês poderiam fazer? Tem muita coisa sendo feita, mas qual é a diferença? O brasileiro que adora um direito comparado. Pegue os Estados Unidos, que eles adoram comparar com os Estados Unidos. Vejam lá o que foi que eles fizeram. O parlamento só reuniu uma vez nessa crise. Nunca mais abriu. Mas sabe por que não precisou nunca mais abrir? Porque em uma sessão apenas, demorada, claro, mas madura, conversada, com republicanos, com democratas, com o governo, com todo mundo, eles votaram um pacotão de trilhões de dólares. Esse pacotão atendeu do empresário ao autônomo. Ou seja, fizeram um pacotão para dizer, vamos para a guerra, cada um já sabe o que vai ter, quais são as armas que vão ser usadas. Aqui, desde quando começou essa crise, não teve um planejamento, não teve uma articulação, nada que o governo pudesse liderar. Tudo que aconteceu saiu do Congresso Nacional. Então vem tudo picotado. Aí, claro que você não tem um pacote completo e não tem uma solução perfeita, porque é remendado toda vez. Na hora que você termina um projeto, você diz, não, mas faltava outro. Por quê? Porque nós somos partes, nós não somos o todo, nós não temos como olhar o todo de uma vez. E o governo deveria fazê-lo, mas infelizmente não fez. De fato, o Bolsonaro, que gosta muito de imitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele imitou no começo e depois o Trump mudou de posição e ele não seguiu imitando, né? Até nisso ele é muito ruim, porque apesar de todos os problemas, o presidente da República lá, com sua visão controversa, com seus erros e tudo mais, resolveu, no dado momento, liderar o processo do país na luta contra o coronavírus. E aqui o Bolsonaro ficou nessa atitude de gripezinha, de resfriadinho, e deu na situação que deu. Hoje, inclusive, enquanto estamos aqui conversando, em um mês temos o segundo ministro da Saúde. Aliás, o ministro hoje, que saiu hoje, eu até escrevi que ele saiu sem ter entrado, né? Tamanha foi a humilhação a qual foi submetido. Essa situação, infelizmente, no nosso país, muito grave e, de fato, o Congresso tem cumprido um papel muito importante. Eu só acrescento uma coisa, que além da pauta econômica, da crise sanitária, o Congresso tem sido muito atento com uma outra questão que o Bolsonaro tem aproveitado o momento para fazer, que são os recorrentes ataques à democracia. Ele, nesse ponto, também é um presidente da República que agride a Constituição e as leis. E o presidente Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, nós na Câmara como deputados, vocês, muitos senadores e senadoras, têm se pronunciado de forma muito contundente contra as agressões de Bolsonaro à ordem democrática em nosso país, à Constituição. É uma coisa muito importante porque há sempre no Bolsonaro aquela tentação golpista, que ele não tem correlação de forças para fazer, que ele não tem apoio para fazer, mas que ele todo dia sonha com a possibilidade de um golpe para ele ter uma ditadura para fazer as coisas do jeitinho que ele acha que tem que ser. Enfim, é uma dimensão também da luta política que é importante, que eu acho que a gente também tem desenvolvido muito no Congresso Nacional. Muita gente aqui, Everton, falando das grandes fortunas. É um tema de fato que nós temos que popularizar, levar para as pessoas, porque é um tema fundamental. Quero lembrar desse tema que o Brasil é um dos 2 países do planeta Terra, por exemplo, que não tributa juros, que não tributa lucros e dividendos, que é outra anomalia da ordem econômica do Brasil. Então tem muita gente que reclama disso e daquilo, a gente tem uma ordem social muito injusta, né? E é preciso ter realmente essa ideia de quem é que pode financiar solidariamente a vida em sociedade. Já estamos aqui com 30 minutos, Beto. Eu queria só pegar o próximo tema aqui para a gente conversar, que é sobre o nosso querido Maranhão. Antes de você entrar no Maranhão, sim, só a última questão que eu queria só para lembrar, porque eu vi aqui alguns participantes da nossa live que acham que é uma live apenas de pessoas esquerdistas que são contra o presidente porque ele ganhou, bibibi, bababá. O governador do Goiás, ele foi eleito no grupo do presidente Bolsonaro, o Caiado, e ele rompeu com o presidente nessa crise. O governador de São Paulo, e o Caiado é do DEM, o governador de São Paulo é do PSDB, partido adversário nosso no Maranhão. E ele foi eleito grudado com o presidente Bolsonaro. Ele rompeu com o presidente, também dentro dessa crise.
que o Nelson Martins está falando, Ronaldo Caiado, isso mesmo. Lá no Rio de Janeiro, o Whitson também se elegeu na pauta do Bolsonaro. Estão lá rompidos. O presidente, em menos de um ano e 5 meses de governo, vai para o 11º ministro, fora o segundo e terceiro escalão. Então, assim, está todo mundo errado e só ele com um pequeno gueto que acha que está tudo certo. É um absurdo. Vamos lá para o Maranhão. Ninguém suporta o Bolsonaro, basta estar perto dele que quer ficar longe, né? É um absurdo de fato. E essa mudança do Mandetta, e essa mudança do Tai, que hoje realmente são mudanças muito ruins, porque no meio de uma guerra você desarma quem de algum modo pode estar liderando o processo de combate nessa guerra. Aqui, o comentário que eu faço o governador Flávio Dino, desde a primeira hora, tomou as atitudes sanitárias necessárias para proteger o Maranhão dos efeitos do coronavírus, medidas também na área econômica, naquilo que concerne ao Estado, nos limites de possibilidades que o Estado tem, já que quem maneja a economia do país é sobretudo a União, e muito especialmente na proteção da rede de atendimento, na triplicação do número de leitos de UTI, de leitos clínicos, mas mesmo assim uma situação muito aflitiva, a ponto de precisar, por exemplo, agora, de mais hospitais. Vai ser inaugurado de Açailândia, que é o hospital de campanha, num acordo com a Vale, com a empresa Vale, uma parceria, e também um hospital de campanha também aqui em São Luís, que já está na fase final. Queria, assim, o teu acompanhamento, o teu comentário sobre essa nossa realidade, de muito combate, de muita ação assertiva, responsável, determinada do governo, do governador Flávio Dino, do secretário Carlos Lula, dos prefeitos da região metropolitana, da FAMEM, nosso querido amigo Erlane Xavier, que já reuniu com o governador mais de uma vez sobre isso. Erlane, que aliás, anteontem, ele divulgou uma nota de que tinha testado positivo. Estamos aí torcendo fortemente pela recuperação dele, orando para dar tudo certo. Há pouco eu falei com ele por mensagem de WhatsApp. Enfim, o teu comentário, o teu acompanhamento sobre esses esforços que têm sido feitos no Maranhão, exatamente para a gente ter os efeitos da pandemia minimizados no Estado. Olha, o governador Flávio Dino e todos os prefeitos, assim como a bancada federal, têm feito um esforço hercúleo para que a gente possa continuar salvando vidas e defendendo a população. Muitas das vezes, mal compreendido, setores, repito, mínimos, que seguem de forma cega as orientações do presidente, tentam confrontar as decisões do governo como se fosse do querer pessoal do governador ou da sua equipe pedir para que as pessoas ficassem em casa. Óbvio que se a gente pudesse todo mundo estar na rua, isso era bom para o Estado, é bom para a economia e as coisas estariam funcionando, mas não é assim. Então, aumentar o número de leitos, todas as ações que estão acontecendo, elas são todas sempre reconhecidas e são sempre bem-vindas. Agora, de nada vai adiantar todo esse esforço que o governo tem feito se a própria população, Márcio, não ajudar a fazer a sua parte. Tem gente que ainda não compreendeu que nós estamos falando de uma coisa muito séria, de um assunto que, infelizmente, está matando pessoas. E o Maranhão está na rota dessa curva ascendente porque proliferou muito rápido. E nós não temos hoje, por questões históricas, estrutura no nosso Estado para atender todos ao mesmo tempo. E assim como o Brasil não tem. E aí não é culpa de pessoas, é culpa de sistema. Nós estamos vindo, se você pegue durante os 6 anos do governador Flávio Dino, quantos hospitais foram construídos? Pegue a época do Jackson Lago, apenas em 2 anos, quantos hospitais foram construídos? Agora pegue os 50 anos desse Estado, outro dia era um sonho a gente lembrar, basta lembrar, outro dia era um sonho ter uma UTI lá em Balsas, tá? Por quê? Porque não tinha esse tipo de visão. Apenas o que se trabalhava era ambulância no interior e cada um que se virasse para mandar os seus pacientes para a capital ou para Teresina. Então, você ter que reestruturar toda essa rede não é fácil, não é brincadeira. Então, hoje é preocupante, é desesperador, primeiro porque o Brasil é o país que menos testa no mundo. Então, dentro do estado do Maranhão, a gente sabe que ainda existe um grande número de subnotificações. E esse esforço hercúleo que o governo está fazendo, eu repito, ele de nada vai adiantar se a sociedade não fizer a sua parte. Então o governador está conseguindo parceria com a iniciativa privada,
abrindo o hospital de Campana, mas aí já a gente já tem que abrir um lá na Baixada, vai ter que correr lá para a região dos Cocais, vai ter que ir para o sul do estado, ou seja, se nós não organizarmos o isolamento no estado, nós vamos ter que toda hora estar discutindo um novo hospital de Campana, porque não vai resolver. E esse dinheiro, essa construção dessa solução que está sendo feita, não é brincadeira. Eu mesmo denunciei aqui a perseguição da Receita Federal com o governador por conta de respiradores que vieram da China. Ora, bolas, a gente no meio de uma guerra, em vez do governo federal estar mandando respirador para o Maranhão, aí eles estão querendo perguntar para ele como foi que ele conseguiu importar. Só pode estar de brincadeira. Né? Então, assim, nós estamos num momento de desespero para poder chegar respirador no Maranhão. Além disso, temos que estar toda hora entrando com liminar no Supremo Tribunal Federal para liberar o que eles prendem na Receita Federal. Então, assim, simplesmente muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é um esforço que vai, sem dúvida nenhuma, valer se a gente mantiver unido. Agora mesmo, essa semana, o governador Flávio Dino mandou, publicou na sua rede social, agradecendo toda a bancada maranhense por ajuda que vem dando. O sistema custa 170 milhões por mês. A bancada já conseguiu aí com a sua ajuda na emenda de bancada no Estado, a emenda de 43 milhões que já vai ajudar bastante a esse combate à pandemia do coronavírus. Já mandamos quase 5 milhões para o Aldenor Belo. Isso com a bancada federal que eu estou falando, eu não estou falando individual cada um. Então, cada um está fazendo a sua parte, mas você perceba que quando se trata de Maranhão, parece que tem assim, um míssil direcionado para nada dar certo, para as coisas andarem devagar. Veja o esforço que nós estamos fazendo com a questão das nossas estradas. O que isso tem a ver com a crise? Grande. Por quê? Porque na hora que tem um paciente que precisa pegar a estrada, e ele precisa chegar numa cidade que tem estrutura, infelizmente não vai poder chegar a tempo, porque as estradas nossas federais estão acabadas. E estradas essas que nós colocamos dinheiro e que eles ficaram de nos ajudar. Então, Márcio, eu digo assim, eu quero primeiro dar total solidariedade às famílias maranhenses, que nós sabemos que são centenas hoje que estão aí de luto, pessoas que não estão podendo se despedir do seu ente, né, porque a vítima do Covid a gente não pode nem fazer o velório dele, e então uma coisa muito restrita. E segundo, desejar, assim, de verdade mesmo, desejar que as famílias, as pessoas, façam a sua parte e cada um participe de verdade dessa corrente do bem para ficar em casa. Entendam, a gente está chamando a sociedade para uma guerra, não é para cada um mandar o seu filho com uma arma na mão e defender o seu país lá fora. Nós estamos pedindo para cada um nessa guerra só sentar a bunda no sofá e ficar um pouco em casa e esperar essa onda passar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a curva vai diminuir e nós vamos ter condição de todo mundo fazer esse enfrentamento de forma mais coordenada. E, infelizmente, hoje não está dando. Pois é, e a gente precisa, agora, fazer um complemento aí, chamar a atenção para o fato que ocorre agora no Maranhão. Quer dizer, a extensão da pandemia para o interior do estado. Hoje eu reuni com 14 prefeitos, amigos nossos. Amanhã tem outra reunião com mais 10 prefeitos, telereuniões, exatamente para sentir um pouco como é que está o clima em cada município e fazer esse alerta geral. Nós temos que fazer tudo para aplicar o único remédio possível para o coronavírus do momento, que é o isolamento social, né, que não é a coisa melhor do mundo, que não é a mais confortável, mas é necessidade absoluta para que a gente contenha essa cadeia de transmissão do coronavírus em nosso estado. Então eu reforço esse apelo. De fato é um momento muito grave, a gente se solidariza com as centenas de famílias enlutadas, com as milhares de pessoas que estão vivendo esse problema. Eu tenho acompanhado diariamente, tu também, a gente todos os dias dialoga sobre essa situação, conversando com o governador, conversando com o nosso secretário de saúde, com o nosso presidente da família, Elane, com os prefeitos, porque essa é uma dimensão importante, a dimensão da união. Como diz o governador Flávio Dino, nós temos que unir o Maranhão para combater o inimigo comum, que é o coronavírus. E essa é uma unidade fundamental, estratégica para o nosso povo, para a gente assegurar saúde. E, de fato, uma lembrança importante, o papel do Congresso Nacional, o seu papel como senador, o meu como deputado, dos nossos colegas deputados e senadores, de aprovar leis
temos feito leis importantes no combate ao coronavírus e também destinar recursos, como foi o recurso para o Estado do Maranhão, para várias prefeituras do Estado, ou seja, um aporte já considerável de recursos, de emendas individuais, de emendas de bancada, exatamente para a gente juntar as mãos num grande esforço para conter a pandemia do coronavírus em nosso querido Maranhão. Pois é isso aí, Everton. Eu agradeço muito aqui esse nosso bate-papo. Tem muito comentário, muita gente boa aí participando, né? Tem gente também do contra, é natural fazer suas críticas, algumas que estão no universo normal do debate, mas sempre aquelas provocações de um tipo de gente que está contaminado pelo vírus da baixíssima política, que é esse negócio do bolsonarismo. O bolsonarismo é um vírus. É um vírus. Um abraço aqui para a turma de Carolina, que já apareceu várias vezes aqui. A Carolina, Timon. Eu fazer uma menção. Aí, Carolina, Lorena de novo aí. Um abraço, Lorena. Fazer uma menção aqui. Eu vi uma pessoa muito especial para ti, para mim passar aqui na tela. A André Lawande, secretária de Desenvolvimento Social de São Luís. E eu queria, no nome dela, juntamente contigo, bater palmas aqui hoje para os assistentes sociais, que hoje é o dia do assistente social. Parabéns aí das assistentes sociais para a querida Maranhão. Márcio, eu estava aqui olhando aqui os comentários, e aí uma leitora amiga, ela dizendo aqui, olha, desativa os comentários porque só mostra para vocês e tudo. Eu deixei de propósito porque é o seguinte, nós temos que mostrar para a turma dos bolsominions que nós somos justamente diferentes porque nós sabemos conviver com o contraditório, nós sabemos conviver com os contrários. Não se preocupem, podem achar que agredir de forma voluntária as pessoas, isso melhora o ego de vocês, podem ficar bastante à vontade, porque nós temos um foco, o nosso foco é trabalhar pelo nosso Estado, o nosso foco é fazer diferente. Eu duvido se há 5 anos atrás, ou melhor, há 2 anos atrás, porque agora que nós estamos em 1 ano e 5 meses de governo, de mandato, no mandato de senador, eu duvido se há 1 ano e 6 meses atrás nós tínhamos oportunidade dos maranhenses, por exemplo, ouvir crítica ou ser criticado, se a gente tinha oportunidade de conversar abertamente como a gente faz hoje. Então, quando nós nos propusemos a ter este mandato e trabalhar dentro de um grupo liderado pelo nosso governador Flávio Dino, foi justamente para isso, para mostrar que as pessoas podem estar próximas do mandato e que nós não somos aqui diferente de ninguém. Somos seres humanos, passivos de erro, podemos errar, mas a gente erra, sabe por quê? Porque a gente trabalha muito, nós acordamos cedo, nós dormimos tarde e estamos 24 horas tentando ajudar o nosso Estado e tentando ajudar o próximo. Então, aos contrários, fiquem aqui o nosso abraço, o nosso cumprimento, e tenham a certeza que nós estamos de portas abertas, porque vocês, no fundo, estão arrependidos de ter votado nesse destrambelhado desse presidente de vocês, e estão querendo uma desculpa ou uma forma de serem bem recebidos. Então, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los e dizer que vocês são bem-vindos ao nosso grupo. Nesses tempos de pandemia, eu queria também só registrar aqui um abraço aqui para o pessoal do consultório na rua, da CEMUS, o pessoal que apareceu aqui, um abraço. Muito bem. É isso aí, só por fim dizer o seguinte, a gente é de uma geração de militância social, graças a Deus, aprendemos a fazer política na militância concreta, na melhor escola do mundo que é o movimento estudantil. A gente então não tem medo de miliciano na rua, que dirá miliciano digital. Então essa turma aí perde tempo. Eles não são da época de fazer manifestação. Contra o Bolsonaro. Valeu, gente. Um abraço. Obrigadão, Everton. Um abração, filho. Tamo junto. Um abraço aí para a turma aí, tá? Para Sâmia, para Gabriel e para Miguel. Tamo junto. Um abração. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão aí pela presença.